gente, sejam todos muito bem-vindos. Começa mais um Diz Aí, esse programa maravilhoso onde juntos estudamos mais a Palavra de Deus e isso dentro de um tema. A produção separa aqui um tema e é a pauta do programa de hoje. E não estou sozinha, tenho uma convidada aqui, mas calma o coração que eu já revelo quem é e também já revelo qual que é o tema central de hoje. Antes, quero que você fique atento a algumas informações que eu passo agora para você, começando com o nosso WhatsApp, que é o 219-9341-5064. E por que eu devo salvar esse número, Júlia? Porque essa é a nossa linha de conexão. É por onde você manda o seu feedback, a gente quer ouvir as suas opiniões. Manda também a sua sugestão de tema. Você acha que determinado tema ainda não foi falado e seria interessante ser tratado, então não perde tempo não, manda pra gente. Nós queremos ouvir também as suas ideias aqui pro Diz Aí. E também é importante que você esteja seguindo a gente lá no Instagram, @canal.cjc. Lá você vai conferir bastidores, novidades, enquetes, além de conteúdos exclusivos que você não vai ver por aqui. Tem que estar seguindo lá para ficar por dentro de tudo em primeiríssima mão. E também é importante que você seja um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial. Lá você vai receber vários tipos de conteúdos, tem o Diz Aí, tem também o CJC Missão, CJC News e muito mais. Então, não fica de fora dessa não, que é para abençoar a sua vida. Então, seja um inscrito do canal CJC Oficial. E é importante, ativa o sininho, que assim que a gente subir um vídeo novo, você é o primeiro a ser avisado, notificado e já pode não só assistir, mas também compartilhar. Se foi bênção para você, também será bênção para outras pessoas. Combinado? Agora sim, vamos seguir com o Diz Aí, revelando o nosso tema de hoje e também a convidada, que já adianto que já veio aqui no Diz Aí. Gostou muito e voltou! Seja bem-vinda mais uma vez, Jéssica! Prazer, Júlia. Muito bom estar aqui de volta, gente. Você curtiu muito o programa que quis voltar de novo? Com toda certeza, eu tinha que voltar aqui na casa. Voltou e hoje nós temos um tema muito bacana e alguns diriam que até polêmico. Será que existe inveja dentro da igreja? Como assim? Mas lá não é onde fala da palavra, lá não é onde tem as pessoas que buscam a santidade, mesmo assim existe inveja? Como é que é isso, Jéssica? Tema muito polêmico, inclusive. Eu fui fazer um estudo sobre isso e eu cheguei, quando eu fui ler, aí eu falei, meu Deus, existe? Aí eu falei, vou ver com meu pai. Pai, existe? Por favor, me ajuda. Ele falou sim, e a gente até debateu um pouco sobre isso, foi muito bom, conversa. Aquele debate, tipo assim, uma hora e meia quase. Nossa, foi quase um Diz Aí. Exatamente, quase um Diz Aí. Mas aí a gente falou que sim, isso não vem só, tipo assim, agora do nosso tempo. A gente pode pegar na Bíblia, no Velho Testamento, a gente pode ver a questão de José. Quando ele era novo, José deveria ter por volta de 13, 17 anos, se eu não me engano. E o pai dele deu pra ele uma capa, uma túnica com várias cores. E isso, quando a gente vai puxar um pouquinho a história de antigamente, a gente vê que essa capa simbolizava um cargo, se assim eu posso dizer, maior. Ou seja, dava ele um certo tinha destaque pra ele, Exatamente, dava um certo destaque entre os irmãos. E agora os irmãos mais velhos não podiam mandar em José. Ele que tinha que falar. E causou aquela certa inveja, se assim eu posso dizer. Eu posso citar vários exemplos. E se a gente for olhar pra esse caso que você falou de José, esses irmãos, um deles, por exemplo, era Judá. Isso. De Judá veio a tribo de Judá, veio o leão da tribo de Judá. Sim. E mesmo assim aconteceu um episódio onde teve ali uma situação movida por inveja que até resultou em uma história um pouco trágica ali, né? Sim. Mas que a gente entende a soberania de Deus e que sabe que aquilo só impulsionou o propósito de José. E é o que a gente vai falar aqui também mais à frente no programa de hoje. Mas vamos definir o que seria inveja, qual que é a raiz da inveja? Olha, muitas das vezes a inveja é caracterizada por eu olhar para uma pessoa, nossa, aquela pessoa tem aquilo. E gera um sentimento dentro de mim, tipo assim, eu gostaria que aquela pessoa não tivesse. Inveja, eu tava pesquisando um pouco, inveja vem do latim. Nossa, primeira vez que alguém traz alguma coisa do latim aqui. Ó, tão chique aqui. Tão chique. Vem do latim, que é invidere, e significa não ver. Quando eu olhei, é tipo isso. A pessoa, ela não se alegra. Na palavra fala, a gente tem que sorrir, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que chorem.
que choram. Mas quando a pessoa tem inveja, ela não vê a alegria do próximo. Ela não olha pra consegue se alegrar. Exatamente. Eu já vi uma vez uma definição de inveja que dizia que é um misto de ódio e desgosto. Olha as palavras fortes, né? Um misto de ódio e desgosto ao ver o sucesso e a prosperidade de outra pessoa. Porque a inveja não é só você olhar e querer aquilo. É você olhar, querer aquilo, mas mais do que isso é querer que a outra pessoa não tivesse. Então, assim, é algo muito sujo. Sim. É uma natureza, é uma obra da carne, é um pecado e precisa ser combatido. E a gente quer aqui hoje trazer a luz para esse assunto. Porque quando a gente traz a luz, aí a gente vê o que realmente está sujo, né? Porque existe aquela inveja que você, de repente, pode sentir, tem a inveja que você pode sofrer, como é o caso de José, e aí que a gente vai abordar um pouquinho de tudo. Mas você falou sobre a característica de não se alegrar com a vitória do outro. Teriam outras características para se identificar que fulano é invejoso ou que eu tô sendo uma pessoa invejosa? Então, além de não se alegrar, é muitas das vezes querer o mal em uma determinada situação. Não pode ser aquele mal assim, grande, mas no pensamento da pessoa, como você falou, é que a pessoa não tenha. É tipo assim, eu quero que eu seja a única pessoa que tem isso, o outro não pode ter. Isso também é uma forte característica da inveja. É que só eu posso ter. A outra pessoa, como se só eu pudesse ser feliz nesse mundo todo, o outro não pudesse. É diferente de uma admiração. Você olhar para outra pessoa e querer também estar, não digo no mesmo lugar, mas de aprender com ela e alcançar o que ela alcançou. Se a gente for olhar só pro estágio final de José, todo mundo vai querer. Mas ninguém vai querer o processo, toda a história dele, o início. Então, assim, você admirar uma pessoa, você acaba aprendendo com ela, você consegue se tornar parecido com ela. E isso tudo no bom sentido, nada com uma maldade. Já a inveja tem essa maldade, que não só ela quer chegar naquele lugar, mas ela quer o seu lugar. Sim. Então é uma coisa que precisa ser mudada. E a gente poderia considerar a inveja como sendo um espírito? Considerar a inveja sendo um espírito, eu diria mais que é um sentimento que vem do nosso coração. De ver aquela situação acontecendo e isso acaba gerando algo dentro de nós. Não um espírito, se assim eu posso dizer, mas sim questão de ser um sentimento que pode e deve ser mudado. Essa questão de eu sinto inveja da pessoa. Eu falo porque eu era pequena, então, tipo assim, quando a gente é pequena, às vezes não tem muita malícia na mente. Às vezes eu sentia, depois minha mãe, filha, é inveja. Aí eu, poxa, Deus, perdão. É um sentimento mais do que, assim, um espírito, se assim eu posso dizer. E, por exemplo, se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, tem o caso de algum invejoso que se deu bem? Não. Não? Não. Nenhumzinho? De mente agora, não. Nenhum. José teve ali os irmãos que os invejaram. E no final, José foi aquele que redimiu a sua casa. Então a gente vê que, assim, operou-se ali não a justiça humana, a justiça de Deus. Mas para eles, não foi uma situação boa, né? Se complicaram depois com o pai. Foi uma situação bem chatinha, né? Bem chatinha. Mas quando nós olhamos outros exemplos também, tem o caso de Amã. Amã, ele preparou uma forca ali para um outro cidadão e quem no final que foi enforcado? Ele mesmo. Porque ele achava que a glória, né? Quando o rei queria exaltar alguém, Amã já achava que era ele. Né? E quando foi Mardoqueu, que foi ali o exaltado, que andou no cavalo do rei, sendo puxado ali, muito certo por Amã, e Amã tendo que falar aquilo, já pensou como que Amã não se sentiu? Ainda no final das contas, quem foi o enforcado foi ele. Então a gente não encontra na Bíblia algum exemplo de uma pessoa que foi invejosa, né, movida por inveja, que se deu bem. Pelo contrário, se a gente for até observar, acho que o primeiro caso, nós temos o caso de Lúcifer, que queria o lugar de Deus, né? Então a gente vê que era ali um sentimento egoísta, né? Uma natureza completamente maligna, e aí caiu. E se a gente for um pouquinho mais à frente, nós vamos encontrar lá em Gênesis também, Gênesis 4, versículo 5. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Deus não atentou para a oferta de Caim. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o seu semblante. Versículo 6. E o Senhor disse para Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? E aí no versículo 7... olha o que Deus fala para ele. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti.
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então a gente aqui tira uma lição muito preciosa, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque a pessoa ela quer ter aquele mesmo resultado, mas também não quer pagar o preço. Ela não quer estar ali junto com você, ela quer ter o seu lugar. E aqui a gente vê o que Deus deu de conselho para Caim. Se você agir corretamente, também não haverá aceitação para você, você também não vai estar naquele local juntamente com ele, tendo a sua oferta aceita. A gente vê que o invejoso ele não quer nem se dar o trabalho de querer mudar, né? Aqui a gente vê Caim descaiu o semblante, dali veio o primeiro homicídio que aconteceu. Então, que lições a gente pode tirar também aqui de Gênesis 4? Essa situação que você falou é um ponto muito importante, porque você falou, né? O invejoso, ele não quer se dar o trabalho. Ele já quer tudo pronto na mão. Ele quer, não, se fulano chegou naquele local, eu quero chegar também. Mas ele passou por esse processo, eu quero da minha forma. E às vezes tem esses desvios de caminho para conseguir de forma mais rápida. Mas se a gente não paga um devido preço para permanecer, para conseguir estar num determinado local, a gente muitas das vezes não vai conseguir sustentar, porque a gente não tem uma base firme. E a inveja acaba trazendo isso. A pessoa ter desvios no caminho dela, para ela conseguir algo de forma muito mais rápida, muito mais fácil, se assim posso dizer, porque no final ela vai ter que pagar um preço por esse desvio. Mas que no final acaba não levando a nada. A pessoa vai sentir inveja, vai conseguir, mas não vai conseguir permanecer naquele local e também vai ficar um sentimento corroendo dentro dela. Né? Então, mais ou menos sobre essa questão de Gênesis. A inveja de outras pessoas pode, de fato, afetar o resultado de algum projeto? E aí, Jéssica? Olha, não, se você não der ouvidos. Porque muitas das vezes a gente é movido pela opinião das outras pessoas, muitas vezes a gente é movido pelos que os outros podem pensar. E às vezes, muitas das vezes a gente acaba ouvindo mais o próximo do que Deus gostaria que a gente fizesse. Então, não afeta se você também não der ouvidos. Não der ouvido àquilo que falam ou várias setas de inveja que vêm sobre você para tentar fazer você desistir. Porque muitas vezes acontece isso. Você desiste, a pessoa, não, o caminho agora tá livre. Eu posso ir lá e conquistar, mas tem coisas, e existem certas coisas que é para você. Então, se você não olhar porque fulano tá falando sobre... Porque eu já passei por isso. Infelizmente, eu já passei por isso. Porque eu já ouvi muito das pessoas falarem, não, porque você não vai conseguir, tudo mais. E eu falei, Deus, não. Silencia essas vozes, eu quero ouvir a sua voz. É isso que a gente tem que pedir. E não afetou, porque hoje eu vivo o propósito de Deus sobre a minha vida, eu continuo vivendo, porque eu não me deixei levar pelas conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. A gente ouvir coisas que falam sobre nós, que muitas vezes é inveja ou é algum mal, alguma coisa que tem no coração da pessoa, afeta muitas das vezes o nosso caminhar. E a gente não quer aqui que você vire aquela pessoa que vai ficar apontando, né? Ai, fulano é invejoso. A principal mudança que tem que acontecer é em você. Então, de repente, a gente está falando aqui, você lembrou de várias pessoas. Nossa, fulano precisava ouvir isso. Muitas vezes, essa natureza está em você. Isso precisa ser mudado. Então, que você venha dar ouvidos ao Espírito Santo que está falando aqui hoje. E se eu posso acrescentar mais alguma coisa dentro do que a Jéssica falou, eu diria para você, guardar a sua boca, guardar a sua língua, porque a Bíblia nos dá esse conselho. Se você quer guardar a sua alma de angústias, então que você venha guardar a sua língua. José, como nós falamos aqui, falou demais. Ele falou a primeira vez, o sonho revelou o sonho para os irmãos, de repente achando que eles teriam estrutura para ouvir, muitas vezes nem todos terão, ele revela o sonho e dá ruim. Não deu bom para ele. Só que aí ele ainda vai e faz novamente aquilo, a gente vê que não aprendeu nada. E daí ele passou por um processo ali sendo forjado, né, aprendendo, gerando maturidade ali. Então, nem todo sonho que Deus te dá é para você sair compartilhando, porque
você vai expor ele, deixar vulnerável a outras pessoas que podem lançar, de repente, palavras de maldição e que só vai surtir algum efeito se você não estiver blindado ou se você der ouvidos, como a Jéssica falou. Se você deixar isso entrar no seu coração. Então, seu coração de tudo tem que estar blindado. Mas antes disso, se você preservar a sua língua, já é meio caminho andado. Porque você, às vezes, fala demais, entrega pérolas que Deus te deu com muito carinho, que você buscou no seu secreto e você abre assim e joga pérolas aos porcos, muitas vezes. Tem essa expressão, né? Então, pessoas que não vão compreender, que não vão ter estrutura para ouvir e pensam numa gestação, por exemplo. Ali, os 9, quase 10 meses que o neném passa na barriga da mãe, ele está protegido, sendo alimentado, crescendo dia após dia, até que chega o momento em que nasce. Então, este sonho, isso que Deus gerou no seu coração, precisa continuar a ser gerado, alimentado dia após dia, sendo protegido ali no secreto, até que venha o dia onde nasça e aí todos vejam aquele resultado já crescido, já formado. Então, que você venha desenvolver essa maturidade no Senhor, pedir essa sabedoria a Ele para guardar a sua língua. Quer uma oração? Nos Salmos, a gente tem várias orações para você poder fazer. E uma delas que o salmista fez é: Deus, põe um guarda à minha boca. Põe um guarda, mas eu não sei, quando eu já vi, eu já falei, nem pensei direito, já saiu. Peça sabedoria a Deus e peça, põe um guarda na minha boca. É melhor não falar nada do que falar besteira. Né? Então, assim, guarda a sua língua, você vai guardar a sua alma de grandes angústias e frustrações. E agora vamos ao caso de hoje. Já falamos de muita coisa e temos alguém pedindo ajuda e dentro da palavra poderemos auxiliar essa pessoa. Quem mandou foi a Bianca e ela mandou assim: a minha família não é cristã e cresci junto com eles, vivendo segundo as suas crenças. Vivenciei momentos difíceis e muitas brigas familiares. Ano passado, recebi um convite de um colega para visitar uma igreja. A forma como ele falava sobre a igreja era tão apaixonante que me fez querer conhecer o local. Fui, visitei e nesse dia Deus falou comigo, o que me fez aceitá-lo. No início foi tudo perfeito e a igreja parecia incrível também, mas com o passar do tempo percebi olhares estranhos. Conquistei minhas coisas com muito trabalho, tenho meu carro e me dou o luxo de gastar com algumas coisas materiais quando tenho vontade. E frequentemente escuto comentários como: nossa, como você comprou isso? Deve ter sido muito caro, ou para ela é muito fácil, tem carro. Eu tento levar na brincadeira, mas, para ser sincera, me sinto muito constrangida com essa situação e pede aqui uma orientação na palavra. E aí, Jéssica, diz aí. Olha, qual é o nome da pessoa? Bianca. Bianca. Na Bíblia fala em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. O que eu posso falar nesse momento é realmente, guarda o teu coração. Não deixa esses comentários dessas pessoas virem e te afetarem de alguma forma, querendo muitas vezes você desistir, né, de receber essas bênçãos de Deus, ou até mesmo acaba, eu já vi várias coisas acontecendo, infelizmente, a pessoa saindo da igreja por conta de comentários. A gente tem que ter na nossa mente que a gente está num local de pessoas que estão procurando a cada dia mais se parecer com Cristo. Não somos perfeitos, mas estamos procurando a perfeição em Cristo. Então, vai ter momentos que, tipo assim, vai ter pessoas que vão sorrir com você nas suas conquistas, mas vai ter pessoas que você vai conquistar alguma coisa e elas não vão se alegrar tanto. Somos seres humanos. Tem momentos que, claro, a gente tem que cada dia mais e mais alimentar o nosso espírito, mas tem momentos que no dia a dia a gente acaba falhando em alguma coisa, um ponto aqui, um ponto ali, e a carne ela vai se alimentando mais. Então, uma coisa que eu posso falar pra você, Bianca, guarda o teu coração, guarda a tua vida, os teus sentimentos, os teus pensamentos em Deus, porque no final de tudo, Ele sabe o que você fez e Deus é um justo juiz. E Ele sabe, se a gente não abrir a nossa boca e fazer a nossa justiça a Deus no momento certo, no tempo dele, Ele vai fazer da forma dele. E a gente vai ser justificado em um tempo ou em outro. Que foi o que aconteceu com José, por exemplo, Exatamente. Né? E essa pessoa, de repente, que tá sentindo essa inveja, que fica criticando, mas fez isso aí porque deve ter roubado, né? Pra ela é muito fácil, ela tem um carro, né?
Por que você não transforma isso em uma força, né, para você poder pedir ajuda para aquela pessoa? Trocar essa inveja, né, por uma admiração, porque admirar não é errado, né? Você admira aquela pessoa e você pede até ela, poxa, como é que você conseguiu? Não com maldade, mas com uma sinceridade em pedir ajuda, uma humildade também. Então, troque essa inveja em força para você poder pedir ajuda. E, por exemplo, para aquela pessoa... tem até uma frase que diz, né? Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Eu ouvi uma vez assim, quer conhecer uma pessoa? Cresça junto dela. Que aí você vai ver, né, que tem muitas pessoas que vão... Se você tá menor do que ela, aí ela vai ter piedade e misericórdia. Sim. Se você tá no mesmo nível, ela pode até te aplaudir. Mas se você passar alguma coisa, ela já vai invejar, vai falar. Pode até, pelas costas, né, fazer algo mal. Então, assim... eu quero conhecer uma pessoa, cresça junto com ela, que aí você vai realmente ver quem tá torcendo por você, né? Quem se alegra também com as suas vitórias e quem tá ali só desejando mal, mas talvez tá aplaudindo, mas no coração sabe as maldades que tá pensando e que precisa ser mudado, porque agora falando com você que tá sentindo essa inveja no coração, saiba que Deus tem uma jornada específica para você. Né, que de repente Deus faça te alcançar igual ou mais, não sei, mas tem uma jornada, um propósito específico para você. Você quer ser uma cópia muito mal feita ou você quer ser a melhor versão de si mesmo? Olha só que frase legal para você poder guardar no seu coração. Você quer copiar o outro e viver a jornada do outro ou você quer ser a melhor versão de você mesmo? Deus tem essa melhor versão de você, então que você venha buscar nele isso. Porque viver a jornada do outro, pensa, no final da sua vida, você vê que você não viveu nada daquilo que Deus tinha pra você. Você viveu em função do que os outros faziam e você queria viver aquilo. Então é uma tristeza também, né? O invejoso não entender que existe uma jornada específica pra ele. Sim. Ele acaba criando uma competição na mente dele que muitas vezes não existe. Quero ser a cópia de fulano, quero ser, como você falou, admirar. Tudo bem, gente. A gente pode admirar várias pessoas, e principalmente Deus, né? Mas a gente não pode invejar pequenas coisinhas. Porque fulano conquistou isso, o outro conquistou aquilo. Não. A gente tem que permanecer naquele propósito e parar de colocar tudo como se fosse uma competição. Porque fulano conseguiu isso, porque eu tive muito isso. Não, porque teve tal pessoa conseguiu isso com essa idade aqui, eu tô atrasada. Você não tá atrasada, você tá no tempo e no tempo que Deus colocou pra você crescer, amadurecer, passar por esse processo e realmente receber essas bênçãos. Não invejar a vida do outro, mas ter como exemplo e aplicar para aquilo que Deus tem pra você. Tem um texto que o apóstolo Paulo escreveu, tá em 1 Coríntios 9, vou ler na versão internacional, no versículo 24 e 27. Aqui é onde fala sobre aquela corrida. É a hora que você pensa, é isso aí que eu queria ouvir, estamos numa corrida, competindo, tem que ser melhor do que o outro. Calma lá, que eu vou ler aqui numa versão que vai abrir um pouquinho os seus olhos, né? Versículo 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Aí você já pensa, é isso aí, é verdade. Já começa dentro da pessoa. Tem que ser eu, não pode ser fulano. Aí diz aqui o finalzinho do 24. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Tá no plural ou tá no singular, meu amigo? Tá no plural. Corram, corram. Você está na sua corrida individual. A cada dia você está competindo com você mesmo, o de ontem. Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Então você tem que estar ali se comparando com o antes e ver se você está progredindo e principalmente se comparando com Jesus, ver se você está sendo mais parecido com Ele. Se nessa corrida você está se aproximando mais dele, chegando mais perto da perfeição que é Cristo e não competindo com o outro, com a jornada do outro, com o propósito do outro, desejando o que ele tem e esquecendo de viver o que Deus tem para a sua vida. Então aqui é corram. Corram, não existe, não vai só um chegar lá. Aqui diz que um vai alcançar, mas aqui a gente amplia esse entendimento porque diz corram. Existe mais pessoas ali partilhando aquela corrida, mas da sua corrida é só você, exatamente. Não é? É só você correndo ali. E essa questão é muito incrível quando a gente vai ler esse versículo, que é corram. E para entender essa questão da caminhada, a gente fala sobre inveja, mas quando a gente vai trazer para a questão de caminhada, a gente vai precisar de pessoas verdadeiras e sinceras que Deus vai colocar na nossa vida para que a gente venha realmente fazer essa corrida da fé. Pessoas que não
invejam a nossa vida, mas, tipo assim, eu quero que a pessoa chegue lá. Ela tem prazer, ela tem felicidade, ela se alegra com a nossa alegria de chegar em tal lugar. Poxa, eu sei que Deus tem essa obra na sua vida, então eu vou te ajudar. Eu não vou ser como falo, uma pedra de tropeço, mas sim eu vou ser uma ponte que vai fazer você chegar mais perto do seu propósito com Cristo. E enquanto você não transformar o seu coração, Deus não vai poder entregar essas coisas para você. Porque voltando pro caso de José, que é uma história fantástica, né? É algo assim que você lê e pensa, meu Deus, parece um filme. Tô assistindo a um filme, né? Cheio de altos e baixos, reviravoltas. É uma história que vale a pena você ler e meditar. E quando a gente vê a reação dos irmãos, quando descobriram que José era o governador, que abaixo do faraó era o irmão deles, que eles haviam feito mal, eles chegam a questionar, né? Conversar entre si, pensando, é agora que ele vai se vingar. E por que eles questionaram isso? Porque era o que estava no coração deles. Se fossem eles, passando por esse trajeto, sendo humilhados, trabalhados ali, chegassem nessa posição de governador, ele, no caso, faria isso com os irmãos, se fosse qualquer um deles ali, porque era o que estava no coração. Então, enquanto o seu coração não é mudado, Deus não vai poder entregar essas coisas novas para você, né? Você não vai conseguir crescer na vida, porque você está desejando o do outro, e o seu coração, muitas vezes, está cheio de maldade, o que precisa ser mudado. Se aquele irmão chegasse aonde José chegou, ele iria buscar a vingança. Mas José, isso tudo que ele passou só impulsionou o propósito dele. Então, mesmo que haja esses invejosos, né? Que você entenda que isso aí só vai servir para te impulsionar no seu propósito e vai atrasar o deles. Então, fica atento. Se você é essa pessoa invejosa, você só está atrasando o seu propósito. Tá bom? Antes da gente finalizar, rapidinho, uma pílula prática. Antídoto da inveja. Qual é, Jéssica? A Bíblia fala pra gente se revestir do amor, que é o elo perfeito. Então, um dos maiores antídotos que a gente pode falar é o amor. Mas não é qualquer amor. O amor ágape, o amor que provém de Deus. Não um amor passageiro, um amor humano, mas algo que provém do coração de Deus. E também a cada dia mais e mais a gente pedir, Espírito Santo, molde isso dentro de mim, para que eu não venha sentir inveja do outro, mas sim para que eu venha me alegrar e também amadurecer. Porque muitas vezes a gente pode comparar a inveja com uma criança. Quando a criança vê, eu tenho 2 irmãos de consideração, quando um ganhava algo e o outro não ganhava, eu quero, meu Deus, tem que dar a coisa para os outros também, tem que ser igual. Mas quando amadurece, a pessoa cresce, vai mudando de mente, vai tendo a mente de Cristo e vendo o que é que tem que ser, acontece, o que não é, ela vai entendendo que não é inveja, mas sim o amor e também se compadecer daquela causa e ajudar essa pessoa. A gente pode acrescentar também e dizer sobre a gratidão. Exatamente. A pessoa que está querendo viver o propósito do outro, que ela seja grata àquilo que ela já conquistou e que venha mudar o coração e que conquiste ainda mais. Nós temos o exemplo de José, a forma que chegou ali a justiça divina na vida dele foi ali alimentando seus irmãos, né? Ajudando aqueles que haviam feito mal. Isso constrange, é o amor que você falou, né? O amor constrange. E ali é uma oportunidade de ser gerada uma boa semente, né? De revelar o caráter de Cristo mais uma vez. Bom, falamos sobre muita coisa, né? Hoje foi um tema polêmico, mas que abençoa você que está nos assistindo. E antes de encerrarmos, faz aquele convite especial, você ali de Madureira, correto? Da sede. Então, aonde acontece o culto, que dia, qual horário e também mídias sociais? Fica à vontade. Com toda certeza. Bom, a nossa igreja fica localizada lá na Praça Armando Cruz, 120, shopping, tem tudo de bom, assim como o nosso pastor fala. Temos os cultos aos domingos, que é 7, 9h30, 3 horas e 18 horas. Pode vir que você vai ser muito bem recepcionado. Torne a nossa casa também como a sua casa. E temos também o Ministério Jovem, uma casa para mim também. Os nossos cultos é ao domingo, 3 horas da tarde, também ali na Praça Armando Cruz, 120. Venha que você também vai ser muito bem recepcionada. A gente tem um pessoal lá para te recepcionar, te receber com carinho. E vai ser incrível ter você lá, em nome de Jesus. Amém. Convite feito, convocação feita. Convocação. E está ali de braços abertos para poder receber você. Amigos também, vai, leve um amigo, vai ser bênção. Agora nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Já é a terceira vez. E vai ter quarta? Vai.
Opa! Gostei! Bom, Kathleen não, Kathleen é sua amiga, você é Jéssica, perdão. Jéssica, muito obrigada, que Deus abençoe sua vida, que seja uma bênção por onde você for. Amém. Você aí de casa, um grande abraço, muito obrigada pelo seu carinho, você ficou com a gente até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Ó, tchauzinho! Tchau! Deus abençoe! Pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!